Às sextas contamos sempre com o Dr. António Frangulos, que faz análise de alguns temas. Temos 3 para esta noite. Vamos começar com esta informação da Procuradoria da cidade de Maputo, que considera ilegal a proibição do uso de vidros fumados nas viaturas. Vamos então ouvir aqui a opinião do Dr. António Frangulos com relação a esta questão que foi muito debatida ano passado. Boa noite, Dr. Frangulos. Bom ano. Temos então este pronunciamento da Procuradoria da cidade de Maputo, que finalmente veio a dizer que esta proibição do uso de vidros fumados nas viaturas por parte da polícia é ilegal. O que é que tem a dizer com relação a esta questão que foi muito discutida ano passado? Tivemos prós e contras e finalmente chegou esta decisão. O que é que vem a ser isso? Bom, e finalmente a Procuradoria-Geral, né, veio dar o checkmate ao assunto, né? Pronto, é uma voz autorizada, é uma voz oficial, porque de resto, vamos dizer assim, todo mundo, não é? Tirando os que estavam a violar os direitos dos cidadãos, todo mundo estava de acordo que, de facto, não podia um diploma legal ou uma instrução, nem que venha de uma autoridade legal, mas inferior ao diploma que institui aquilo que são as características da viatura, né? Esse diploma vem a dizer que os vidros fumados fazem parte das características da viatura. Um diploma inferior ou uma instrução de uma simples autoridade. Quer dizer, a autoridade, não existe autoridade legisladora, não é? Existe o órgão legislador, o Conselho de Ministros, o Conselho Municipal e por aí fora. Mas nós vimos a arrogância com que, infelizmente, neste país, né, determinados setores da função pública, do Estado, se arrogam no direito de poderem fazer determinadas coisas, mesmo quando são alertados de que isso é, digamos, ilegal. Porque não faltou gente que dissesse que é ilegal. Eu lembro que por essa altura também se falou do conflito de competências entre o Conselho Municipal e a Polícia de Trânsito. E quando o Conselho Municipal recuou, mas sempre com um recuo, mas, quer dizer, não estando nem satisfeito nem de acordo, mas tinha que recuar já aqui. E isto não tem que ser assim, porque isto denota, primeiro, uma arrogância gratuita. Segundo, mas também é uma falta de conhecimento por parte da própria polícia na interpretação das leis. Segunda informação minha era exatamente a ignorância, não é? Que a ignorância e o vento são do maior atrevimento. Quando a pessoa é ignorante, diz tudo e mais alguma coisa, insatisfeito consigo próprio, com os seus botões, né? Portanto, quando tem conhecimento, mas mantém de propósito no erro, é arrogância. Mas quando ele não sabe, mas pensa que está certo, é ignorância. Agora, se é ignorância perdoável ou não, é ignorância mesmo. A Ordem dos Advogados chegou mesmo a dizer que esta atuação da polícia era ilegal, mas a própria PRM descartou esta possibilidade e chegou mesmo a dizer que, portanto, que não iria catar ou não iria ouvir pronunciamentos de uma entidade ou de pessoas que estavam de fato e gravata num escritório
e que eles que trabalham no terreno é que tinham a real noção sobre esta situação do uso de vidros fumados nas viaturas. Portanto, esta decisão, este pronunciamento da Procuradoria vem pôr termo a qualquer resquícios de dúvida sobre o uso de vidros fumados. Não há qualquer tipo de dúvidas quanto a isso. A verdade é uma. A polícia, não é? Se entender que isto contribui para, digamos, uma rentabilização da sua atividade através do seu ministro e, por sua vez, através do Conselho de Ministros, cabe propor que se tire um diploma, mas tem que ser um diploma igual ou superior àquele que descreve, que define quais são as características. Eu penso que não vamos levar mais tempo nisto, porque mais coisas importantes temos, porque nós batemos este problema, debatemos este problema, rebatemos este falso problema aqui e pronto, talvez pecou por tardio. A verdade é que a Procuradoria da República, a Justiça tarda, mas sempre aparece. A Procuradoria entendeu que devia dar o ponto final a isto, novelinha, acabou, já está. Exato. E ninguém vai pedir contas à polícia, porque ainda corremos o risco de sermos mais complicados, porque nós somos os tais dos gabinetes que eles não gostam deles. Ou seja, a polícia terá de se conformar com esta questão dos vidros fumados, terá de deixar então que pessoas que têm este dispositivo nas suas viaturas possam circular à vontade, até porque a própria Procuradoria chegou mesmo a dizer que isto não afeta de forma alguma a segurança do próprio motorista e também não interfere no trabalho da polícia. Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Dr. Frangulos, vamos analisar este decreto sobre as medidas de austeridade. Estamos a falar do decreto 75/2017, de 27 de dezembro, onde o Governo arrola uma série de medidas de austeridade que poderão ser, ou que já estão então a vigorar, porque já foi publicado no Boletim da República. Dr. Frangulos, vamos começar por analisar passo a passo com relação a este decreto, mas antes gostava de ouvir a sua opinião de uma forma geral sobre esta questão. Bom, eu penso que este decreto traz consigo algumas medidas de contenção, mas deixa-me dizer que até certo ponto o legislador, neste caso o Conselho de Ministros, foi titubeante. Em que sentido? No sentido, logo no artigo 1, diz no seu número 3, o presente decreto não se aplica ao Presidente da República, Presidente e Vice-Presidente da Assembleia, quer dizer, traz uma série de pessoas, não é, a quem não se pode aplicar estas medidas de contenção. Mas esta crise não está fora, não é, do âmbito do território onde estas autoridades também funcionam. Quero dizer, a crise está para algumas pessoas. Então, se nós formos a ver, na verdade, esta crise é provocada por quem? É provocada pelo topo, por estas mesmas pessoas. E nós nem estaríamos a continuar com esta crise se o Presidente da República, não é, exercesse as suas competências. Nós estamos a permanecer nesta crise porque ele, pura e simplesmente, exonerou-se, eximiu-se das suas competências. Eu lembro muito bem que disse aqui que
os doadores, através do FMI e outros interlocutores válidos, né? Como o representante do Banco Mundial e a embaixadora da Inglaterra, a embaixadora da Suíça, né? Da Suécia, disseram aqui que enquanto não trazerem os autores que têm cara e responsabilizar-se esses mesmos autores, esqueçam que não terão nem sequer um tostão. E quem vai pagar somos nós, portanto, os moçambicanos. Portanto, temos esta crise que origina esta tomada de medidas e, entretanto, estas pessoas, que para mim, todo um aparato da máquina, não é? O Presidente da República, nós encontramos aqui os presidentes dos tribunais, encontramos aqui o Presidente, o Procurador e o Vice-Procurador-Geral, né? Presidente do Conselho Constitucional, sim, quer dizer, do Tribunal Administrativo. Todos os que deviam demover, inclusivamente, né, o próprio chefe de Estado a agir segundo mandam as regras. Então, eles não estão, é aquilo que eu chamo a lei do funil, né? O funil tem a boca, que é muito grande, e a saída, que é muito bem fininha. Quer dizer, uns estão aqui na boca do funil, não é? Numa bem boa, como soe dizer-se na gíria, não é? E outros têm que fazer uma dieta para poderem passar daqui da boca fina do funil. Quer dizer, isto a mim não me soou bem. Justificações não vão faltar. Portanto, justificações não vão faltar. Mas, quer dizer, a mim o que me causa espécie é quem produz o documento. É o Conselho de Ministros. É um poder executivo, acima de tudo, dependente destas pessoas que teve que isentá-las aqui. E isentou-se até a si próprio. Não é? O Primeiro-Ministro está aqui. Exato. Também está isento. Vou só refrescar-se. Portanto, para mim, foi pior a emenda que o próprio soneto. Não é? E ainda mais adiante, não é? Nós encontramos a questão dos subsídios de início de função. Portanto, nós vamos analisar esta questão dos subsídios daqui a pouco, Dr. Frangulos. Vou só refrescar a memória dos nossos telespectadores. Vou dizer que este decreto não poderá afetar o Presidente da República e o Vice-Presidente, o Presidente da República, a Presidente e o Vice-Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente e Vice-Presidente do Tribunal Superior, o Presidente do Tribunal Administrativo, o Presidente do Conselho Constitucional e o Procurador-Geral e o seu Vice-Procurador. Portanto, estas pessoas não irão apertar os cintos como os demais moçambicanos e outros altos dirigentes e governantes deste país. Dr. Frangulos, há aqui dois pesos e duas medidas. Claro. Eu já disse, quer dizer, nem preciso documentar muito, estou simplesmente a emitir a minha opinião e o meu sentimento. A minha opinião é exatamente esta. Há tratamento, há situações iguais, tratamento igual. Ok? Se formos um bocadinho lá para frente, olhar para a Constituição, eu creio que deve ser o artigo 35, que já nem me preocupa o artigo, mas sim o conteúdo. A universalidade, o princípio da universalidade dos direitos. Somos ou não somos iguais em direitos? Aqui trata-se de uma crise. Essa crise, quem que é a vítima dessa crise? É o país todo. E estes estão fora desse país. É o povo. E eles estão fora desse povo.
antes de mais, o que eles são? São cidadãos. Eles, é verdade que são cidadãos com atribuições, não é? Com competências, com tarefas especiais, mas e é por aí até que eu digo que deviam dar o exemplo. Porque nós vamos ver muito bem. Eles, por essas funções, eles nem precisam de comprar nada, não precisam de pagar nada. Então ainda continuam, que têm outros privilégios, continuam com todos os privilégios intocáveis e inatacáveis. Qualquer coisa aqui não está bem. Quer dizer, temos um povo que de facto pouco se preocupa com o que se faz no país. Não sei onde é que temos a sociedade civil deste país, não sei onde é que temos os partidos da oposição deste país, mesmo o partido representado na Assembleia deste país, que já deviam ter vindo a terreiro pronunciar-se. Isto eu continuo a dizer, e disse aqui, vou repetir. Só me lembra aquela música do Chico Antônio. O que acontece conosco, só conosco acontece. Nós, não sei em que país é que estamos, se estamos na Lunalândia, se estamos na Bananalândia, onde somos todos bananas, não é? Porque de outra forma não se justifica. Olha, no tempo colonial, houve uma greve por aumentar-se 20 centavos, eu ainda me lembro, no preço do pão. Mas isto não tem acontecido muito, podem aumentar. E aqui na vizinha África do Sul, não experimentes. A última que se lembra é aquela da universidade, das propinas da universidade pública, que até os antigos estudantes, já feitos e tudo, largaram os seus gabinetes e vieram desafiar o perigo de ser molestado, até de morrer ou ser ferido, em solidariedade com os que estão nessa altura a estudar. Eles já estudaram, sim senhor, mas não ficaram por aí a dizer, para eu já estou feito, para aquele é problema daquilo, não é? Como diz o Brecht. Foi preso um camponês, isso é com o camponês. Foi preso um operário, isso é com o operário. Foi preso o vizinho, isto parece que está a ficar mal. Depois do vizinho sou eu. Quer dizer, nós estamos indiferentes. Eu não sei quem é que nos deve acordar. Tem aí um partido que até tem lá um símbolo que africanamente serve para acordar as pessoas. Mas quando há situações desta natureza, não sei onde é que anda. Eu, neste caso concreto, vão me desculpar, sou pura e simplesmente direto e frontal. Todos deveriam, portanto, apertar. Não, mas tem que... Olha, quando se fala de reagir, toda a gente, a maior parte das pessoas, e sobretudo os que estão no poder, pensam numa manifestação, numa greve, por vezes até violenta, como acontece aqui na vizinha África do Sul. Mas não é só essa forma de luta. Que apareçam cá fora os representantes do povo, da sociedade, esses representantes que reivindicam estar, por exemplo, nas conversações para poder encontrar soluções dos problemas deste país, que apareçam também para vir, dizer. E os partidos políticos da oposição também estão silenciosos quanto Mas afinal a estou a falar de quê? Estou a falar desses também. Então os partidos da oposição, tirando a Renam, não reivindicam estar na mesa das conversações, não acusam esta bipolarização do problema, querem estar incluídos, mas então,
são esses representantes do povo. Os extraparlamentares também são representantes do povo. Eles podem não alcançar aquela percentagem para eleger um deputado e tudo, mas quando for a ver, há de encontrar que há um número de pessoas até razoável a votar neles. Portanto, eles têm, sim senhor, não é? Pessoas a quem eles representam. E até aqueles que não votaram podem estar de acordo com os seus programas e tudo. Então, eles têm que sair. Ora, se essa gente toda se junta para poder se pronunciar, ou pronunciar-se mesmo parcelarmente, não é? O todo é constituído por partes. Vai-se ver que em Moçambique existe, sim senhor, uma oposição. A verdade é que não. Nós estamos pura e simplesmente acomodados. Para além dos partidos, temos representantes da sociedade civil. Estamos calados. E não é só este caso. Já outros houve e mais haverão. Simplesmente ficam calados. Aliás, esta questão da... É melhor voltar, deixarmos a Frelimo a governar com a sua ditadura mais extrema, volta lá para o comunismo, que o diga, porque também não vai entregar o poder de mão beijada. Exato. Podes ter a certeza. E já de continuar a fazer essas coisas. E nós a dizermos sim, senhora. Vamos então analisar esta questão dos subsídios, Dr. Frangules. Há pouco dizia que existem subsídios que não têm razão de ser. Não tem, também. Estamos a falar de quase 15 subsídios. Estamos a falar de subsídios de renda, de apatrechamento de imóveis, porque quando o Estado aluga uma casa para um dirigente tem que colocar os imóveis, etc. A compra destes imóveis... Eu não sei se os 120 mil que refere exatamente ao limite da renda ou incluindo o apatrechamento. Esses 120 são apenas o limite da renda. Mas mesmo assim, eu continuo em desacordo, porque este governo de Moçambique, para mim, é o mesmo governo desde 1975 para cá. Não se justifica não ter casas para os ministros. E eu vou te dizer muito claramente, eu sei pouco, mas facilmente pode-se fazer uma inferência. Eu, quando estive em Nampula como diretor provincial da PIC, a casa estava em nome de uma Fundissa Mabunda, que foi o primeiro diretor da PIC, portanto, de Moçambique independente. E passaram por lá mais dois diretores, o Abílio Chivavel e depois o Namborete, que o primeiro nome não me ocorre agora. E depois vim eu, e no meu, digamos, consulado, houve uma orientação da PI que tinha que se colocar, tinha que se pôr os contratos em nome dos que estão lá a residir. Eles vieram falar comigo, tudo bem, porque a polícia não tinha, portanto, personalidade jurídica. Lá mudei o nome da casa, tradicionalmente casa do diretor da PIC, para Antônio Jorge Frangules. Quando chegou a vez de eu ir-me embora, eu peguei no contrato, fui entregar ao DALO, ao Departamento de Administração e Logística. Eu não precisava de me locupletar, né, da casa que não era minha, que era do Estado. Mas o que eu sei é que os que vieram, portanto, depois de mim, já não sei dizer qual deles fui substituído por um, esse tenho a certeza que não é Mamado Boane, nem durou muito tempo, depois foi para lá para Tapsi Rangici, eu não sei se foi ele ou o outro que se seguiu. A verdade é que um dos diretores ou um dos comandantes, que é superior ao próprio diretor, pegou na casa, fez dele. Ou seja, o Estado começou a perder imóveis porque... Não, é simplesmente um exemplo do comportamento do governo deste país de 75 para cá. E essa casa perdeu-se. Nesta altura que estou a falar, quer-me parecer que até a própria casa do comandante perdeu-se, mas a favor de quem? Das pessoas que por ali passaram. Ainda mais, e eu sei, porque foi mais ou menos no meu tempo, né,
uma esquadra inteira, que me parece ser terceira, na altura era a terceira esquadra, lá em Caropeia ou coisa parecida, não é? Também foi completado por um dirigente da polícia. Ora bem, neste andar de coisas, tu nunca podes ter casa para o ministro. Nunca podes, quer dizer, eu mesmo, né? Digamos que sei que diretores, comandantes, chegam, têm que ficar um tempo no hotel. Não se justifica. Eu, por exemplo, quando fui para diretor, no lugar de dar já a luz verde, já pode vir, e eu fui para lá muito cedo. Eu lembro que fui para lá em maio. Tive que viver no hotel porque o meu antecessor ainda estava na casa. E creio que fiquei mais de 3 meses ou 4 no hotel. Mas isto, quer dizer, não arrepia a ninguém, porque o dinheiro não sai do seu bolso. E nós já vimos, não é só neste mandato, nos mandatos anteriores, não é? Em que um ministro vive no hotel, numa suíte executiva, se assim é que se diz, a pagar balúrdios do tesouro, não é? Olha, numa crise como esta, não é? Nós que não temos orçamento, nós vivemos de impostos. E os impostos saem de nós. Eu já não como fruta todos os dias. Eu já não abro o ar-condicionado do meu quarto, da sala, porque a energia está cada vez mais cara. Então, está a sair o quê? Dos nossos bolsos, a energia cada vez mais cara. E esses dirigentes não pagam energia, não pagam água, não pagam a renda, continuam sem pagar o combustível. Diminuir não é eliminar. Agora, vem para aqui e me fala de subsídios de início de carreira. O que é isso? Que vão desde os 200 aos 600 mil meticais. É essa questão. E até é discutível. Eu vou dizer uma coisa mais. Vai para os subsídios dos técnicos, não é? Já não apanha isso. Apanha uma percentagem de 20% a 30% sobre o seu vencimento básico. Quanto é que está a ganhar sobre o seu vencimento básico? Olha para ele, que formação é que tem? É um indivíduo com ensino técnico, médio, é um indivíduo licenciado, é mestrado, é um PhD. E destes que vão muitas vezes para ministros e vice-ministros de companhia limitada, não tem sequer formação técnica, formação superior. Não quero dizer que a competência vem da formação superior, mas aqui há um choque. Não, quer dizer, nós temos que meter a mão na consciência, né? E vermos que nós estamos a fazer. E depois mais, aqui uma espécie de comprar o silêncio. Vamos ver nos que estão isentos. Então, isto aqui devia ser discutido, por exemplo, na Assembleia. Mas está lá o presidente e o vice-presidente da Assembleia, que está neste leque dos isentos destas imposições, né? Das medidas, é uma imposição as medidas da autoridade. Temos o presidente, não se atribuiu ao presidente da República, não foi a Assembleia que decidiu, é o Conselho de Ministros. E se ele esteve a dirigir, então atribuiu-se. Então também há um conflito de interesses. E depois temos o presidente do Conselho Constitucional. Se você intentar aqui uma inconstitucionalidade, porque todos temos direitos iguais, o que é que achas que vai acontecer? O presidente do Conselho Constitucional e o seu vice também estão aqui neste banquete, né? Vá para o Tribunal Administrativo, idem. Procurador-Geral e o seu vice-procurador-geral estão neste banquete. O povo, são os setores-chave. O povo é o único que está ali para emagrecer a favor destes dirigentes. E dizem que o povo é o patrão. Isto é contrassenso. Isto não faz sentido nenhum. Alguns subsídios, portanto, poderiam ser cortados completamente. Até podia, estamos a falar deste subsídio de início de carreira, olha que lá, partem dos são 600 várias, mil a 200 mil. São várias as filosofias e teorias, mesmo na questão dos impostos. Há quem pode dizer, olha, eu até vi ali uma percentagem que é igual para todos.
tenho aqui a lei, mas não tenho tempo a vê-la. Mas uma outra pessoa havia de dizer, quem recebe de X a Y, corta tanto. Quem recebe de K até Z, corta tanto. Ou então, isentar. Quem recebe até X está isento. Sempre o que recebe pouco. Se você, de facto, o teu governo, não é, está virado para o povo, quem está isento é quem recebe menos. Se você tem que cortar o 13º, como você fez a outra vez, cortou para quem? Cortou aos dirigentes. E depois a uns deu metade, eu não sei se houve uns que deu a 100%. Mas os que ficam isentos são os que recebem menos, porque você vai tirar ali para ficar com o quê? Mas o que está a acontecer aqui é que foi tirado dos funcionários quase simples e não sei o quê, aquelas pequenas regalias, o telefone para resolver os problemas da própria função pública e não sei o que mais. Olha, aqui nos subsídios, né, do início de função, dá-me a entender que se nomeia um ministro e dá-se-lhe um dinheiro para comprar fato. Mas esse ministro, que chega ministro e não tem fato, que ministro é esse? O que é que vai lá fazer? Pura e simplesmente vai se associar ao clube, não é, do pretor romano, Lúcius, Antônios, Rufus, né? Ápios. Já ouviu falar? Dizem que o nome de Larápio surge deste pretor, que recebia benesses para poder fazer as sentenças. Esse indivíduo vai para lá, vai para gatunar. Se é um indivíduo que nenhum fato tinha, vai fazer o quê? Ou seja, não faz sentido. Não faz sentido que se receba este subsídio de início de funções. Porque eu já sei que existia há muito tempo, mas nessa altura podemos chamar o tempo das vacas gordas. Não digo gordas, porque já houve tempo de vacas gordas, mas não raquíticas, não é? Como estamos agora. Havia lá um subsídio para comprar fato. Subsídio para comprar fato. Isso não faz sentido. Quando para ir tomar posse bonito. Mas não faz sentido nenhum. Quer dizer, se ele não tem fato, para mim, há sempre uma dúvida em relação a ele. Que funcionário público é esse? De onde é que ele vem? Ele o que é que estava a fazer antes de ser chamado para ministro? Mas a questão das... E se lhe falta fato, falta-lhe muito mais lá para casa. E ao ocupar um lugar onde ele está perto do dinheiro, não vai fazer outra coisa, não é? Então, eu não concordo, no mínimo se diminuísse para o preço do fato, que o fato custa-te lá por volta de 15 paus, 30 paus, é um fato muito bom que eu conheço, cruzo com muitos ministros para ali para o Vino, desde o tempo aqui na Guerra Popular, o pai, Vino pai, agora está o Vino filho na Júlio Guerreiro. Os fatos não custam 600 paus. Mas essa questão dos fatos também é relativo, porque os fatos foram feitos para climas muito frios e para o nosso não é muito adequado, mas recebem dinheiro para comprar fatos e você passa a vida a vê-los na função pública com roupa de chigiano. Então não é o que está a acontecer agora. Toda hora com a capulana no corpo. Capulana eu sempre soube que é para chigiano. Até agora, o jovem quando casa, lá o que seja, casa de fato. Dia seguinte é que põe a capulana. Mas esses recebem os subsídios e depois passam a vida, a maior parte do tempo na função pública, é com roupa de chigiano, que eu também nunca concordei. Nós temos que estar aqui a inverter os valores, mas quando nos convém, e quando não nos convém, estamos aí. Exato. A aplaudir valores antigos. Portanto, foi dado um teto máximo para arrendamento dos imóveis, das casas para estes dirigentes, que agora não pode ultrapassar os 120 mil meticais. Mas também temos a outra questão que falávamos ontem, que o próprio Conselho de Ministros, portanto, estabelece que ao passar a não pagar a renda a estes dirigentes, a estes governantes, vai passar a dar um subsídio que corresponde a 30% do salário deste funcionário.
O subsídio... Há funcionários que recebem por aí 1.200.000 meticais. Há pessoas que recebem e 30% deste valor pode sair... Aí está o problema, é a tal porcentagem que eu estava a referir, que era de cima a baixo, igual, 30%, não é? Desde aquele que te recebe, sei lá, 200.000 ou 100 e tal mil meticais, a 300. Há quem receba 1.200.000 e aquele que te recebe 5, 10 mil, né? Você fala ali em 30%. Hoje, uma casa, e isso eu sei, uma casa simples, num bairro simples, está a custar cerca de 15 paus. Então, significa que o subsídio tem de ser calculado com base... Sim, com base na casa condigna para aquele, não é? Não só... Porque quando você diz 30% para todos, você está a beneficiar os que recebem mais. Quem recebe mais são os membros do Conselho de Ministros, são os PCAs, não é? 30% de 1.200.000 que a EDM ganha cada administrador. Quanto é que dá? 360.000 meticais. Então estás a imaginar uma renda, uma casa cuja renda é 360.000 meticais para o país como o nosso, com dívidas enormes, não conseguimos pagar as tranches, gastamos dinheiro a injetar, não é, dinheiros em empresas falidas, como a MCL, TDM, como a Sociedade de Notícias, não é? 436 milhões que foram injetados em 2016, exorbitante. E é esse dinheiro exatamente. Esse dinheiro sai dos nossos bolsos. Há uma divisão, ou seja, esta percentagem deveria ser calculada com base se alguém recebe mais, portanto, deveria ser, por exemplo, de 50%. Para alguém receber menos, 15%. Deveria haver esta diferenciação. Olha, devia-se pegar em alguém que sabe fazer os cálculos destes subsídios, desde que lhe diga qual é o princípio. Porque esta questão tem princípios orientadores. Esta questão de 30% de cima a baixo obedece a um determinado princípio. Mas eu já disse que tem aqueles casos em que, por exemplo, estes que te recebem 1.200, o princípio pode estar a preconizar que se coloque, por exemplo, 2% ou 10%. E aqueles que estão, digamos, que estão embaixo, esta percentagem subir, que é para poderem pagar uma casa condigna, ou que sejam eles a alugarem a casa, a arrendarem o lugar, mas a maior parte das vezes vai ver, alugar, pronto, prefiro falar para a maioria, alugar a casa, e entregue-se, mas tirando isso, isto tem que acabar uma vez por todas, porque nós sabemos que um Estado tem que ter ministros, tem que ter diretores nacionais, tem que ter não sei o quê, e tem que ter casas. Aquele que acabou as funções, deixa a casa. Mas este decreto vai começar também por aí. Quem cessa funções perde automaticamente todas as regalias e passa a viver do seu próprio bolso. Mas aqui há uma outra questão, Dr. Frangulos. 1.120.000 meticais por mês em um ano é muito dinheiro. Por que não? Juntando 2, 3 anos desses vários dirigentes, podia-se comprar casas, apartamentos, poderia-se construir condomínios que pudessem albergar estes dirigentes. Isso é indiscutível, mas só que não é coisa de admirar em Moçambique. Eu lembro-me, na altura, eu não estava a estudar, ou estava a estudar, não sei bem, mas a verdade estava ali perto na Canet Kaunda, se calhar já a dar aulas. Houve uma polêmica aí no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, porque a desminagem estava lá na cooperação, e estava lá um diretor, né, das calamidades, lembro muito bem, que tinha um carro, não é, alugado, lembro-me que era um Audi, e que custava $5.000, se não me engano, por mês.
US$ 5.000 por mês, colocou-se logo um problema. Por que não se pega um carro ainda mais luxuoso que aquele Audi, novo, em leasing? E o carro ficava, portanto, com a instituição. Ele saía, claro que deixava o carro. E isto é que é preciso ver, que há o problema de luvas. São chamadas contrapartidas. E nós temos, não é, a nossa Procuradoria, que por vezes, através da sua unidade de combate à corrupção, que por vezes está para aplaudir, está como um simples espectador, como aquilo que eu ouvi ainda com vocês, antes de cá vir, em Inhambane. Lá nem concurso teve aquilo, foi escolher, e eu não sei a partir de quando é que os municípios devem abrir concurso, né? Mas é um projeto que vai custar ao município 109 milhões, não 109 mil contos. Que é para, portanto... Diz que não vamos pagar em 10 anos. Em 10 anos, quem disse que em 10 anos mesmo esse sistema estará ainda a funcionar? Destas máquinas para recolha de receitas, portanto, para o município. Exato, mas, quer dizer... Isto é muito dinheiro. Não, eu não digo que é muito dinheiro, mas devo dizer assim, quando a esmola é demais, o pobre deve desconfiar. Neste caso concreto, deve ser muita esmola, não é, para o bolso do município. Tem que ser muita esmola. E lá, a Procuradoria, através da sua unidade de combate à corrupção, tem que ir lá verificar se não há gato aí com a cabeça escondida e o rabo de fora. Portanto, para dizer que o quê? Nós estamos aqui todos os dias a falar de crise econômica e financeira, nós estamos a falar de dívidas ocultas que não conseguimos pagar, mas todos os dias nós assistimos coisas ilusas. E mais uma vez eu volto para este discurso repetitivo, com o silêncio, não é, total, daqueles que deviam fazer barulho. Não há de aparecer a Frelimo, nem nenhuma organização de massas da Frelimo, a dizer que isto está errado. É por isso mesmo que estes, né, têm que ser a verdadeira autoridade de fiscalização. Sociedade civil, os partidos parlamentares e não parlamentares. Nota-se um silêncio da sociedade civil com relação a alguns temas candentes do país, nos últimos tempos, a este silêncio? Está a cair, a sociedade civil está a cair. Já houve uma altura, olha, a Liga dos Direitos Humanos, com a Alice Mabota, era a sociedade civil. Agora ela já está colocada na esquina, né? E pá, Moçambique perdeu muito, independentemente lá dos problemas, se é que não é nenhuma esparela que lhe arranjaram, ainda nem conversei com ela, estou em dívida, tenho que ir lá, desejar-lhe boas entradas e tudo, e conversar acerca disso, mas eu acredito até numa esparela, pode ter cometido, digamos, os seus despautérios, mas também porque estava ali um olho bem aberto para ver, epá, a primeira coisinha que fizesse fora da bitola e ia dar naquilo, porque tinha pessoas para poderem fazer barulho até que conseguisse atingir os objetivos. A outra questão, Dr. Frangulos, está relacionada à questão das telecomunicações, tem um limite de 10 mil por mês e também tem a questão dos combustíveis que partem dos 5 mil a 2 mil meticais, por altos dirigentes vão ter que gastar até 5 mil por mês e outros até 2 mil por mês, mas estes cortes não nos dão uma real noção de quanto é que o Estado vai poupar. Porque... Nem nos dá uma noção de quanto é que davam, para ficar a ver. Porque eu não estou a defender que não se faça cortes. Da mesma maneira que outrora, esses subsídios deviam ser exorbitantes. Quer dizer, há uma altura que era um festival e agora há um convite para o tempo
daquelas vacas magras, né? Entretanto, como quem parte reparte, tem que ficar com a maior parte. É quando se dá isto que estamos aqui a observar. E eu acredito que eles mesmos, nesta altura, a função pública, do modo geral, estão a chorar, estão a criticar, estão a discordar, só que não têm mecanismos, não têm representantes, parece ter sindicato, uma coisa qualquer, mas os nossos sindicatos, não é? Não são como os acossados. Os nossos sindicatos são sindicatos que estão arregimentados, são sindicatos criados pelo partido Frelimo, que nós sabemos, desde o próprio funcionário que, se descobrirem que não é do partido Frelimo, nem que tenham que lhe dar uma reforma antecipada e pagar-lhe por ou vencimento mesmo, sem falar da reforma, né? Para dizer que os funcionários públicos, mesmo esses que estão a chorar, os funcionários públicos, onde o próprio sindicato está implantado, são sindicatos da Frelimo. Portanto, não esperes nada. Alguma vez já viste algum pronunciamento do sindicato da função pública? Até parece que a polícia também já está autorizada a criar sindicato, mas é criar grupos, digamos, amigos para poderem... A questão das isenções fiscais na importação de viaturas não foi, portanto, mexido nesta questão. Existem muitos quadros, não só do governo, mas também de alguns partidos da oposição, que beneficiam de alguma isenção na importação de viaturas. Esta situação poderia merecer também um reparo. E eu sei que até os partidos têm isenção, está no Parlamento, não está no Parlamento, todos têm isenção, é onde os próprios partidos, não é, você começa a vê-los em proliferação, porque algum benefício tem o facto de ele ser um partido, de ser o presidente desse partido, mesmo que não entre na Assembleia. Quando chega o tempo das eleições, ele concorre a um bolo que lhe dão, se concorre como presidente e passa naquele concurso documental, ele tem um budget que depois vai fazer aí umas fotocópias para a campanha. Eu conheço um que é meu vizinho, só que na eleição passada cortaram-lhe muito e bem, né? Então, não mexeram, mas acredito que vão mexer ainda. Porque, de facto, há os que merecem e há os que não merecem. Daí que eu, nesta lei, decreto-lei, tanto que um diploma que mexe com os direitos e deveres, né? Mas é um decreto, portanto, do Conselho de Ministros. Ainda se fosse um decreto-lei, seria por autorização da Assembleia da República, mas para o arrendamento dos imóveis ainda tem um ano para começar a descontar, ou seja, tem mais um ano os dirigentes... Para mim não interessa o tempo, para mim não me interessa inclusivamente os valores em si, para mim não me interessam as percentagens. A mim o que me interessa é que se tenha estudado, que não me parece ter havido um estudo doutorado para se produzir esta lei. 2, para mim interessa-me nem que viesse dar uma explicação. Por que o Presidente da República não está afetado por esta crise? Nem que viesse me explicar a mim por que o Primeiro-Ministro, que inclusivamente produzem este documento, porque isto é um decreto, o chefe do governo é o Presidente da República, o chefe dos ministros é o Primeiro-Ministro, então eles produzem este documento e caem fora, a crise não lhes afeta a eles, não é? E depois tem aqui uns acólitos, não é? Que é para você, se quiser recorrer à Assembleia da República, vais encontrar o Presidente e o Vice-Presidente, estão no banquete. O Presidente e Vice-Presidente do Tribunal Supremo está lá no manjar dos homens, estão na mesa, ali na ceia, né? O Presidente do Tribunal Administrativo, idem. Do Conselho Constitucional, idem.
procurador-geral e vice, idem. No mínimo viessem explicar. Não é para dizer que o Estado da Nação é desafiante e encorajador a sair coisas desta natureza. Fica-se também com esta... E depois para dizer que somos resilientes, quer dizer, nós nos adaptamos a qualquer crise, a qualquer mudança. Isto é o mesmo que nos dizer, em palavras bonitas, que nós somos uns pacóvios, somos uns amorfos, né? Somos uma bolacha que nem sequer precisa de uma unha para lhe arranhar, basta uma gota por cima dela. Nós somos simplesmente lânguidos, não é? Mas fica aqui também um ceticismo com relação a saber se de facto daqui a algum tempo estas medidas vão surtir os seus efeitos. Como saber se de facto... Como preliminar, para mim, uma explicação, que saia um regulamento a explicar para a gente perceber isto, não é? E não só, nós estamos habituados que quando saem medidas que são uma autêntica polêmica, aparecem explicações. Venha daí a explicação, a razão desses subsídios, dos que vão para ministro e não sei o que mais, têm valores exorbitantes. Os que têm licenciatura, mestrados e PhDs estão a começar, têm um subsídio, mas em percentagem que vai de 30% a 20%, se eu não me esqueço, ler por aí, mas sobre o seu vencimento. Quanto é que recebe um licenciado? Uns 13 paus, 15. Vezes 30%, quanto é que dá? Desculpe. E se ganha 13, 15, um licenciado? E quanto é que ganha um técnico médio? Portanto, de tempo a tempo deve-se prestar contas com relação a estas medidas de austeridade para saber do que é que foi poupado. É que se não prestam contas, nós devíamos pressionar para que prestassem contas. Mas até agora eu não recebi nenhum convite. Se me convidarem, sou o primeiro, até acordo de madrugada. Vou para lá. Exato. Porque isto está demais. É só ver, está demais. E isto não vai levar muito tempo, que as pessoas estão a ficar cheias, eu já disse. As pessoas estão a ficar cheias. Exato. Vamos então passar para o nosso último tema da noite. Vamos analisar o pensamento do renomado filósofo Severino Unguenha, que há dias deixou ficar algumas declarações polémicas, diga-se. Tó Frangules, ele chegou a dizer que os muitos problemas que Moçambique tem atualmente deve-se muito por esta intolerância política. Primeiro, está de acordo? Dizer que para mim estas declarações do professor Dr. Severino Unguenha, meu ilustre professor de Direito Constitucional, nas suas teorias filosóficas, na vertente das teorias filosóficas, não estou a bajular, não sou de bajular, e eu devo dizer que ele apresentou um contra-informe ao Estado da Nação. É um verdadeiro Estado da Nação por um não chefe de Estado. Esta era a primeira, digamos, observação, qualificação que eu queria dar em relação à entrevista que ele deu, que eu acompanhei atentamente. Mas dizer que eu concordo. E aliás, isto é passar o ferro, sei lá quantas vezes por cima do tecido. Eu já disse. Ele já disse, muitos já dizem e já disseram que há intolerância política acima de tudo, porque nós encontramos outro tipo de intolerância, intolerância tribal, intolerância de outras índoles, né?
os mesmos problemas que nos acompanham, económicos, sociais, têm as suas intolerâncias. Mas a intolerância política é a intolerância-chefe. E nós já vimos até aonde é que chegou a intolerância política. Com a eliminação física e perseguição dos adversários políticos, tidos por inimigos. Exemplos? Em 2016, Fio, Ana Maria, o que aconteceu com muitos dos militantes da RENAM. Até agora ainda está a acontecer, eu vi há pouco tempo aí, que ainda, para além daqueles 13 corpos, foram apanhados outros corpos, que esses aí foram simplesmente assassinados, os indivíduos. Então, é intolerância política. Isso não tem as valas comuns que nós vimos, não é? Tem a ver com isso. E nós vimos, inclusivamente, não é? A questão do português Américo Sebastião, que foi carregado, não é? Em sua casa, 29 foi maio, creio eu, de 2016, e nunca mais foi visto, não é? Foi em novembro. A verdade é que ele, em 4 de maio de 2016, aparece a transportar aqueles jornalistas que foram ver as valas comuns, e passado algum tempo, ele, 2 meses depois, foi interpelado por agentes das FDS, mandaram entrar para o carro e até hoje ainda não se encontrou, não apareceu. E depois vêm as desculpas, que nunca faltam as desculpas, até esfarrapadas como tentar responsabilizar a RENAM, né? Não faz sentido nenhum. Se ele, inclusivamente, era acusado, porque eu li em alguns jornais, que ele apoiava logisticamente a RENAM, como é que pode ser a RENAM a responsável do seu desaparecimento? Eu tenho conhecimento também que em Funhalouro, né, um comerciante que a Frelimo também tinha uma suspeita idêntica, assassinaram-no a sangue frio. Os familiares a ver. Portanto, é o que nos levou à intolerância política. Nós vimos, não é? Aquilo que o Gakama passou, tanto em Amapazes e não sei aonde, por 2 vezes. A terceira vez foi em sua própria casa, mantido refém, humilhado, não é? E hoje aparecem-me todos eles vestidinhos com peles de cordeiro, quando são os autênticos lobos, a dizer que querem bem a esta democracia de Moçambique, querem bem ao presidente Gakama, falam com ele ao telefone, porque isto está no bom caminho. Mas, entretanto, vão aí uns bons 12 meses e alguma coisa não está acontecendo nada. Mas esta intolerância política não só se aplica ao maior partido da oposição, segundo o Severino Nogueira, mas a todos os partidos, ou seja, cada partido tem lá as suas deficiências. Não se aplica ao maior partido? Não só se aplica ao maior partido da oposição, mas os outros partidos também têm as suas deficiências com relação a esta... Não se aplica ao maior partido da oposição? Não só se aplica ao maior partido da oposição, mas também aos outros partidos, principais partidos, que também têm as suas deficiências. Viu o que aconteceu na Zona Sul na campanha de 2014? Pura e simplesmente, né, a Frelimo declarou a Zona Sul como zona livre da campanha de outros partidos. Só ela, nem precisa de fazer campanha, só ela é que tem que estar. E as últimas investigações até aqui feitas, pessoas bem conhecidas distribuem dinheiros, não é? Lupa no proletariado, emprestando aí um termo que nem gosto muito dele, para não dizer marginais, não é? Para poderem fazerem
aquelas arruaças todas contra, portanto, a oposição. Mas isso são estratégias... E em alguns casos, como já foram descobertos, os partidos da oposição também já compram, porque esses já são mercenários, esses moloenes, não é? São mercenários políticos, digamos assim, para poderem também fazer a arruaça para o outro lado. Quer dizer, nós estamos a viver simplesmente uma selvageria política. Eu estive, por exemplo, não fui contado. Eu enfrentei, não é, uma barricada da polícia na ponte do Xai-Xai, a não permitir que a oposição, o partido MDM, melhor dizendo, com o seu presidente, entrasse na cidade de Xai-Xai. E, entretanto, se fores à lei, o simples candidato a membro da Assembleia Municipal durante a campanha tem imunidade. E quanto mais um candidato, não é, a presidente da República. Eu peguei no telefone e falei com quem mandava nas polícias nessa altura. E fui claro. Ah, mas fala com o seu colega. Eu disse, não é meu colega, não. E eu estou aqui já não como colega. Eu estou aqui como político. Dê ordens antes que isto vire uma guerra. E ter responsabilidade. E a conversa está sendo gravada, não é? E vai-se responsabilizar alguém. Mas o que é isso? É intolerância política. E estamos a falar isso. Nesse ano, tinha-se destruído a sede do MDM em Xai-Xai, até incendiado o carro do próprio delegado do MDM, tinha-se incendiado a sede de Choque, não é? Tinha-se destruído e não incendiado a sede da Macia, não é? Portanto, e continuou. Portanto, tanto do lado da Renamo como do lado da Frelimo. Foi atentado o secretário-geral da Renamo, em plena luz do dia. Não aconteceu nada. Como eu dizia, Ana Maria, aqui, olha, se quem matou o Mahmoud Amurane não é o mesmo que matou o Sistak e outros defensores de causas, em menos de 30 dias nós vamos saber quem é. Mas se ultrapassarmos 30 dias e mais, é porque é o mesmo. Ora, vejamos. Desapareceu o Américo Sebastião em 2016, portanto, novembro. Até hoje não sabemos. Agora na quadra festiva, há uma moça que eu não fixei o nome, uma senhorita portuguesa, foi assassinada e em pouco tempo já se sabia quem foram os autores. Por quê? Porque não era o mesmo autor que assassinou Mahmoud Amurane, Sistak e outros que até agora não sabemos. Manica Chimoio também foi assassinada uma portuguesa de 77 anos. E em pouco tempo já se sabia quem foi. Por quê? Porque esses assassinatos não têm a mesma origem, a mesma fonte de intolerância política. Nós estamos nas vésperas das eleições intercalares. Em 2009 teremos as eleições presidenciais. Acha que esta intolerância política poderá prevalecer? 2 vezes em 2018. Em 2018, exatamente. Sim, temos agora, as autárquicas em janeiro, depois, em outubro. E agora em janeiro temos. Acha que esta intolerância poderá prevalecer ainda? Temos estas eleições? Poderá? Não sei. Depende do que eles estão a pensar, o que estão a traçar como estratégia. Eu sei que um dos que esteve à frente de todas aquelas escaramuças agora foi agraciado com uma pasta de vice-ministro, creio eu, vice-ministro da administração, é assim que se diz? Estatal e função pública. Função pública, administração pública, né? A administração estatal e função pública. Estatal e função pública. Foi agraciado, não está lá, mas creio que não é um problema de pessoa, é um problema de organização. O que lhe substitui, de certeza que vai fazer o mesmo, né? Pessoas
de certa responsabilidade. Eu lembro que até algumas pessoas telefonaram para mim, andam a dizer que eu estive não sei o quê. E eu próprio tinha ouvido lá. Portanto, a dirigirem as escaramuças contra a oposição. E, Ana Maria, eu acompanhei aquela campanha até Vulanjane. Vulanjane é o desvio para a sede do distrito de Inhassoro. Aquela violência contra a oposição na Zona Sul ia até as simples localidades, onde quando nós vínhamos, havia uns que pelo telefone dizia que, olha, já passou o sítio X, posicione-se vocês. E saía um grupo de hostilização para a rua, numa localidade de nada, onde você não via nem sequer campanha nenhuma. Portanto, aquilo pura e simplesmente foi uma violação mais gritante da lei eleitoral e, mais uma vez, aqueles que foram vítimas mesmo não fizeram nada de especial. E como é que se pode ultrapassar esta questão da intolerância política dentro dos partidos? O que é que se deve fazer? Qual é o pensamento? Eu não tenho receita não, mas experiências dizem que se os partidos não fazem nada, os partidos representam pessoas. Essas pessoas podem chamar para si a função, podem avocar a função, só que de uma maneira não garantida em termos de organização, e vai dar escaramuças. Os partidos têm gente que representa, mas se aquela gente começa a ver que estes aqui não fiscalizam o nosso voto, esta gente aqui não toma conta dos nossos adversários, como deve ser, não dizem nada, ficam simplesmente mudos, não é? E católicos perante uma série de situações que nós passamos. Qualquer dia, se se voltarem contra os próprios dirigentes partidários, será de menos, porque pode ser muito mais para lá disso. Portanto, revoltarem-se contra aqueles que obstruem, portanto, a sua atividade política e contra aqueles que toleram, que são os seus dirigentes. Exato. Obrigada. E os desafios de 2018 ficam para a próxima semana. Vamos então falar muito rapidamente desta questão. Ainda temos mais 10 minutos. Vamos então falar dos desafios para 2018. Dr. Frangules, o que é que se impõe nesta altura? Muito obrigado. O tema também agradece porque estava a ficar esquecido. O 2017 foi um dos piores anos. Então, o desafio de 2018 é reverter, em primeiro lugar. Reverter o quê? O crescimento econômico, que foi negativo, reviu-se em baixa, deve-se rever em alta. Tirar o país da notação financeira, pior que lixo, portanto, estamos muito perto da bancarrota, politicamente estamos perto do Estado falhado e economicamente do Estado falido. Então, o desafio é reverter esta situação, sairmos deste nível de notação para um nível acima. Já estiveram os outros países como Grécia, como Portugal, e conseguiram sair. E até porque Portugal sai com um partido socialista, com o cariz quase comunista. Então, podemos também fazê-lo com medidas, evitando que o país resvale, portanto, para a falência e para o Estado falhado. Ao nível político, sair das conversas, né, telefónicas para patamares mais sérios, né, com resultados. Moçambique e o seu povo clamam pela paz, mas uma paz efetiva. Reconciliação, inclusão de todas as forças vivas da sociedade. Tirar o país da bipartitocracia. Repito, partitocracia para multipartitocracia. Portanto, para
o bipartidarismo para o multipartidarismo. Na Constituição temos o multipartidarismo. Deve-se incluir, e eu defendo isso, os próprios partidos excluídos também defendem isso, só que não devem defender só isso, e eu disse anteriormente o que mais devem fazer. Mas, para os desafios, está aqui este. Parar com as perseguições políticas, portanto, através dos esquadrões de morte, né? E perseguições políticas de toda a espécie. Portanto, em 2018, desafiar o combate à corrupção com ações concretas e não apenas com discursos bonitos. E o próprio Severino até fala disto. Chega de discursos bonitos, até de discursos, mais ação. Isso aqui é desafiante e trazer resultados. De modo a sairmos de quê? Do lugar 142, altamente corruptos. Quer dizer, ficamos completamente indiferentes a estes nomes. São os brasileiros que chamam-nos caloteiros, quer dizer, os miúdos que ainda não têm muito léxico na cabeça, não têm muita erudição, até o nome parece bonito, caloteiro, não é? E nós estamos completamente indiferentes a isto. E nós, no índice da percepção da corrupção, nós estamos no lugar, com 38 pontos, no lugar 142, e classificados como altamente corruptos. Estamos à vontade com isto, não é? Mas o país já dá sinais claros de que esta questão da corrupção está a ser levada a sério e que em pouco tempo, em médio e longo prazo, este índice poderá baixar drasticamente. Médio. O país clama por curto prazo. Curto prazo. O país deve divulgar e colocar na barra, neste caso concreto, as autoridades próprias do tribunal, todos os homónimos, né, do pretor romano de que eu estive a falar, o Lúcio Antônio Rufo Jápios. Tem que colocar na barra do tribunal. Os larápios, desde o discípulo número 1 ao simples peão deste xadrez dos larápios. Não existem larápios de luxo. Larápio é larápio. E o seu lugar é na cadeia e fechado a 7 chaves. Repito, lugar de ladrão é na cela, fechado a 7 chaves. Só assim é que nós podemos dizer que 2018 foi desafiante, mas levamos a melhor, sobretudo os desafios. Tendo nos tirar do lugar do pior país em relação ao respeito dos direitos humanos. Agora é que deve ir trocar experiências com seu homólogo angolano, João Lourenço, e copiar as reformas que ele está a levar a cabo, com as devidas adaptações. Muito bem. Mas o que é bom, nós temos que dizer. Nem parece que é o mesmo João Lourenço que chamou os moçambicanos de malandros. Olha, ele estava a fazer um papel, se calhar. E se estava a fazer um papel, que em política isso é muito normal, fê-lo bem. E agora está a mostrar que não era, que aquilo era um recado que lhe tinham mandado dizer. Aliás, está-se a falar agora em Angola e fora de Angola que ele tem que fazer tudo por tudo para ver se tem um martelo do partido. Por quê? Ele faz isto, o seu antecessor ainda é o presidente, aquilo que nós tivemos aqui, ainda é o presidente do partido. Tem que empurrá-lo dali. Senhor presidente, o povo moçambicano, e eu creio que não há de vir ninguém que seja de facto do povo dizer que não é verdade. Pedimos que transforme Moçambique de um hospital psiquiátrico, não é? Em uma cadeia para todos os corruptos e larápios dos fundos e bens do povo. Só assim é que o senhor presidente não será confundido com eles. Estes são
os principais desafios de 2018. E nós o dissemos aqui muitas vezes, não é? Quem são, não é? Os alvos principais, e ele tem que mostrar coragem, porque quase não me mostram um só de dilapidador em ordem de milhões de dólares neste país que não seja da Frelimo. Exato. São todos da Frelimo. Então, ele tem que começar por varrer em casa. Não faça como aquele arbusto, diz o provérbio africano, que varre toda a sua volta e deixa o lixo aqui no centro, aqui onde está o caule. Mas tivemos em 2017 uma boa notícia. Bloomberg considerou a moeda moçambicana como a melhor moeda para se investir no mundo. Esta é uma boa notícia. Mas eu gostava que o Dr. Frangoulles analisasse de uma forma rápida, em jeito de fecho, com relação a esta questão do jornal Notícias, que recebeu um encaixe do próprio Estado em milhões de meticais. É simplesmente arrepiante. 436 milhões, se não me engano. 2 vezes, né? O orçamento, 3 até, o orçamento do Hospital José Macambo, e uma vez o orçamento do Hospital de Nampula, o Hospital Central de Nampula e o Hospital Central da Beira. Quer dizer, é muito dinheiro. Mas dinheiro para quê? Para injetar numa empresa falida. Ora, isto mostra que nós não temos fiscalização neste país. Eu costumo dizer que nós, quando se trata de bons exemplos e que nos prejudicam, nós não o copiamos. É quase 75% a 80%, se não for mesmo 100% dos países democráticos, né, e multipartidários. Na Assembleia, a Comissão dos Assuntos Econômicos está com a oposição. A chamada segunda comissão. A primeira é com o partido no poder. É dos assuntos constitucionais, jurídicos, etc, etc. A fiscalizadora, que é dos assuntos econômicos, tem que estar com a oposição. E também a oposição tem que se prezar. Uma oposição que se preze não come na mão do seu adversário. Então pronto, está mais do que dito. Portanto, obrigada, Dr. Frangoulles, pela sua presença aqui nesta noite. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, já voltamos.